Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 6, versículo de número 17. Palavra de Deus. Quem já encontrou Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 17. Quem encontrou, diga glória a Deus. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos. E grande multidão de povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para o ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados dos espíritos imundos, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava Levante as tuas mãos, oh glória, nesta tarde feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro. Só quem marcou? Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar, de oração. Seu amor é real, sua paz. Eu marquei um encontro. Soberano Pai maravilhoso, ó glorioso Deus de toda a criação, nós estamos aqui, ó Pai, para receber a ministração, a Tua palavra, e entender, ó Deus, de poder, autoridade que há no Teu nome, ó Deus, para repreender as trevas, o mal, o destruidor, porque o Senhor preparou estas sextas-feiras de libertação, de guerra contra o mal, de batalha espiritual contra as legiões do inferno, e as almas que aqui estão, Senhor, vieram com propósito. Aqueles que estão na transmissão têm um propósito de glorificação ao Teu nome, e eu sei que o Senhor neste momento, ó Deus, já está socorrendo. Socorre, Senhor, estas vidas, socorre, Senhor, estas almas, socorre, Senhor, aqueles que já não podem mais contar, ó Deus, com a sua própria força e fé, com a sua família, ajuda dos seus, mas o Teu Espírito, ó Deus, é poderoso para trabalhar, para operar na causa dela. Prepara este coração pela Tua palavra, para ser, meu Deus, usado, para se encher de fé, para que seja expulso e repreendido todas as obras do maligno. Liberta, Pai, aqueles que estavam em solidão, liberta, Pai, aqueles que estavam na escravidão, liberta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai de glória, nós te pedimos em nome de Jesus, aleluia. Queridos, pode glorificar ao nosso Deus, aleluia. A palavra do Senhor nós sabemos que é a única que tem o poder, através do seu atuar, de libertar a nossa mente. Nós somos ensinados desde o berço, nós somos preparados pelo pai, pela mãe, pela cultura local, pelos que pensam que têm entendimento do todo e que buscam nos compartilhar o que foi passado a eles. Mas a verdadeira transformação e a verdadeira libertação acontece quando nós somos alcançados
alcançados, e quando o Espírito de Deus é derramado e revela a palavra de Jesus Cristo na nossa alma. Primeiro, a Bíblia diz que Jesus estava descendo com os seus, e ele buscava um lugar propício aonde ele pudesse falar a palavra. Ainda que aquelas almas que escutavam a Jesus Cristo não tinham este entendimento que através da palavra os demônios saíam, através da palavra o Espírito do Pai tinha liberdade para operar nas mentes e nos corações, e para revelar o estado em que cada vida se encontrava, de forma que a Bíblia diz que se congregava pessoas de todos os lugares, e eles vinham com um principal objetivo: ouvir a palavra. Diga comigo, ouvir a palavra. Eles vinham para ouvir a palavra, porque eles sabiam que ouvindo Jesus, eles não estavam perdendo tempo, mas eles estavam sendo preparados para serem transformados, estavam sendo preparados para serem curados, estavam sendo preparados para ser liberto. Quem está sendo preparado para ser abençoado, levante a mão, diga glória a Deus. E nós sabemos que a preparação para desfrutarmos da bênção de Deus não vem de qualquer palavra, mas vem da palavra revelada de Jesus para a nossa alma. Quando Jesus encontrou um lugar plano, a Bíblia diz que ele congregou naquele lugar um grande número de discípulos. A Bíblia diz que ele também trouxe com ele uma multidão da Judeia, uma multidão de Jerusalém, uma multidão que vinha da costa marítima de Tiro e de Sidom, e que ninguém estava preocupado com a sua região, não estava preocupado com os conflitos locais, e ninguém queria saber quem era do litoral, quem era do centro, quem era da periferia, porque aonde Jesus está se estabelece um princípio: aquilo que você é, aquilo que você quer, aquilo que você fez, aquilo que você vai fazer não exerce poder quando Jesus está presente. Tudo começa em Jesus, tudo recomeça em Jesus. E Jesus estava lá, e a Bíblia diz que a multidão se congregava. Diga comigo, se congregava. Mas na pessoa de Cristo, para ouvir a palavra de Cristo. E nós entendemos que às vezes não recebemos o que Deus tem para nos dar, porque nos congregamos, mas para saber às vezes o que vai acontecer. Se o pregador, recordo-me que eu era novo convertido, e a primeira coisa que eu queria saber é se o pregador tinha poder de levantar os paralíticos. E eu perguntava: ele ora por milagre ou não ora? Os irmãos diziam: não sei, tal dia ele orou. E o outro dizia, eu perguntava, mas ele ora por revelação ou não? Aí o irmão dizia: ih, rapaz, tem dia que Deus revela e tem dia que Deus não revela. Então nós não vamos no culto. Diga glória a Deus. Às vezes nós não estamos sendo abençoados, porque tudo à nossa volta, tudo em nosso local, tudo em nossa realidade espiritual, mental, física, está nos limitando e nos roubando o maior direito, que é o direito de congregar. A Bíblia diz no livro de Gênesis que quando congregamos, Deus está nos falando das coisas presentes, mas Deus também está preparando e revelando o nosso coração para as coisas futuras. Calma lá, a Bíblia diz que quando nós nos congregamos nele, através do chamado dele, a Bíblia diz que nós estamos recebendo na terra um poder que vem dos céus. E a Bíblia afirma ainda mais, que quando nós congregamos na terra, nós estamos chamando verdadeira maia súbia, ai amaster inimi clama. Eu sinto a presença do Altíssimo. Quando nós congregamos, a Bíblia diz que nós estamos dando lugar ao Espírito Santo para ordenar a vida para sempre. Quando você toma a Bíblia no livro de Salmo número 133, a Bíblia diz que é bom que os irmãos vivam em comunhão, porque ele faz dois exemplos. É como o azeite que desce sobre a barba de Araão. A Bíblia diz é como o orvalho que desce sobre o monte Hermon, porque ali o Senhor ordena
a bênção e a vida para sempre. O que Deus está dizendo? Que quando nós estamos congregando, nós estamos recebendo vida. Recebe vida. Se você está aqui em Jesus Cristo, não, sai para lá morte, sai para lá cansaço, sai para lá derrota. Se nós estamos em Jesus Cristo, nós estamos recebendo do bendito vida. Agora, a Bíblia diz que nós congregados, ou nós nos congregando em Jesus Cristo, nós estamos recebendo mais do que anunciação para o presente e revelação do que virá no futuro. Você recorda o que disse Jacó? Congregai-vos, ele disse aos seus filhos, e eu vos farei saber o que há de acontecer nos derradeiros ou nos últimos dias. Agora, a Bíblia diz que quando nós nos congregamos, nós estamos recebendo uma chave. Diga comigo, chave. No livro de Mateus capítulo 16, a Bíblia diz que se dois de vós, está dizendo congregados, unidos em Cristo, a Bíblia diz concordardes acerca de qualquer coisa que pedirdes na terra, vos será feito nos céus. Jesus está dizendo que quando nós nos congregamos, nós estamos desfrutando de uma autonomia, de uma autoridade, de uma unção que não vem da nossa condição, da nossa fé, mas vem do próprio Cristo que está ali presente, respondendo às nossas orações. É por isso que o maligno, ele luta colocando regionalismo, ele luta colocando, sabe o que? Partidarismo. Ele luta colocando inimizades, para que você não tenha prazer de se congregar em Cristo. A Bíblia diz que o bendito Deus nos deu a receita perfeita de como entrar abatidos e sair renovados e abençoados. Ele nos deu a receita de como entrar enfermos e sairmos curados. Ele diz: a porta é Cristo, o caminho é Cristo. E se você congregar-se em Cristo e entrar em Cristo por Cristo, você vai ser abençoado, você vai ser transformado, você vai ser alcançado pela graça do Senhor. Sabe o que Jesus estava nos dando? Uma lição de que nada pode impedir o nosso direito de comunhão e de congregarmos. Você sabia que o único momento que o diabo se desespera é quando você consegue vencer tudo: atrapalhos, impedimentos, o mau clima, a oposição, toda a intenção da sua própria vontade das trevas, e você congrega. A Bíblia diz que o próprio diabo se desespera e ele quer entrar no meio dos filhos de Deus para impedir a operação do Pai, que é uma operação abençoadora para os filhos. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Que Deus está nos dando uma chave, uma revelação poderosa. Quem sabe você está enfermo, mas porque ainda está em casa. Quem sabe você está abatido, oprimido, porque está se alimentando dos seus problemas e aflição. Você não tomou ainda a decisão de se congregar em Cristo, mas quando você vem a Cristo, o próprio Cristo, ele se encarrega de manifestar o seu poder e glória para transformar pastor, mas eu já estou aqui. Mas nem sempre estar aqui significa estar em Cristo. O primeiro sinal de que quando você está em Cristo, você já não se importa mais se você está sentado do lado de um paranaense ou de um baiano, se você está sentado do lado de um pernambucano ou de um carioca. Você não quer saber do lado de quem? Você está com Cristo. Diga glória a Deus. Se você vai ao termo bíblico, você vai compreender o porquê a Bíblia está fazendo questão de citar que havia multidão da Judeia, havia multidão de Jerusalém, havia multidão das costas marítimas, cidades litorâneas, havia muitos de Tiro e havia muitos de Sidom, uma região que diz a Bíblia que não estava dentro dos termos que o próprio Cristo anunciava, dizendo que não estava, era fronteira, mas não estava dentro do mapa que Deus enviara ao próprio Senhor, dizendo: eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa
casa de Israel. Quando Jesus não podia ir a Sidom, os de Sidom vinham até Jesus. Quando Jesus não podia descer até a Tiro, os de Tiro vinham até a Jesus. Quando Jesus estava sendo perseguido e o maligno usava as autoridades espirituais para que Jesus não pregasse lá, para que Jesus não se revelasse lá, a Bíblia diz que os que estavam em Jerusalém iam até a Judeia, e os que estavam na Judeia iam até a Jerusalém para ter Jesus, para ouvir Jesus, para receber a palavra de Jesus. Queridos, seja o que for que está atuando, que está trabalhando contra ou operando contra o seu objetivo de congregar em Cristo, hoje você tem que vencer. Entenda uma coisa: tudo que separa você de Cristo Jesus é demoníaco. Não importa se é o celular que está nas tuas mãos, não importa se é o teu trabalho, não importa se é o dinheiro que entra ou que sai, não importa se são pessoas, não importa, seja o que for, se está separando, está roubando a sua oportunidade de congregar, o diabo está usando isso para te roubar de Deus, da presença de Deus, e te tomar e defraudar das bênçãos de Deus. Mas quando nós entendemos isto, a Bíblia diz que nós começamos a exercer o poder da fé para lutar contra tudo e contra todos que querem nos separar de Jesus. Sabe por quê? Se Deus em Cristo abriu uma porta para nos socorrer, se Deus em Cristo nos revelou um caminho, se Deus em Cristo nos deu vida, logo entendemos que quando nós estamos congregados, não é simplesmente o fato de que não nos importamos com quem está à nossa volta, não nos importamos do que foi falado, nós estamos com o nosso coração voltado para o que Jesus está falando. E sabe o que Jesus estava falando neste exato momento? A Bíblia diz que Jesus está falando a palavra de Deus. Diga comigo, palavra de Deus. A mesma palavra que o diabo usava e usa até o dia de hoje. Mesma palavra que o diabo toma para distorcer contra mim e contra você. A mesma palavra que Satanás quis usar contra o próprio Salvador, dando ordens: salta daqui para baixo. A mesma palavra que o diabo quis usar, dizendo: transforma estas pedras em pães. As mesmas palavras que Satanás quis colocar sobre o Senhor, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele sempre vai tentar argumentar, e o argumento sempre vai estar quase que sendo coerente, quase que sendo legítimo, quase que sendo verdade. Mas quando nós estamos em Cristo, nós temos o discernimento do bendito, e Satanás não usa a palavra de Deus contra nós. Às vezes tem pessoas que estão sofrendo, estão aceitando o sofrimento. Tem pessoas que estão oprimidas e estão aceitando a opressão. Tem pessoas que estão numa situação que não tem palavras que possa descrever, porque eles permitiram o inimigo lhes convencer, usando a própria palavra, que não era necessário o congregar-se. Ele conseguiu convencer pela própria palavra que não era necessário o entregar-se. Você pensa o quê? Na nossa nação brasileira nós tivemos um tempo de deturbação da verdade, de desvio do verdadeiro caminho, e eu não estava no Brasil, e então eu escutava nas nações onde eu estava, que se levantava pregadores, e eles diziam o seguinte: agora não há mais necessidade de se congregar, você é o templo, você é o altar, você é o lugar que Deus escolheu para morar. Em outras palavras, eles queriam falar que se exploda a igreja. Eles que se explodiram, eles que foram explodidos. Eram movimentos, e é movimentos que se levantam para te convencer que você não tem que se congregar, que você não precisa colocar o seu coração no altar chamado Cristo.
E quantos movimentos se levantaram e tentaram contrapor, contrariar e até mesmo distorcer o poder da palavra. Mas Jesus Cristo continua sendo Cristo. Mas Jesus Cristo continua abençoando aqueles que estão se congregando nele, aqueles que estão buscando dele e aqueles que estão vendo nele a fonte de perdão e de salvação. Então nós devemos compreender que quando o inimigo ele quer convencer do erro, do engano, ele vai usar a própria palavra. Diga comigo, a própria palavra. A Bíblia diz que Jesus estava no livro de Marcos capítulo 9 e ele se preparava para um confronto contra o inferno. E o próprio Jesus estava dando o exemplo. A Bíblia diz que ele estava orando, ele estava num alto monte se consagrando. E a Bíblia diz que quando Jesus desceu, ele encontrou uma confusão. A Bíblia diz entre os discípulos, entre os doutores da lei. A Bíblia diz entre os que estavam lá, simplesmente para usar o que sabia para contrariar o que Jesus dizia. Usar o que sabiam para contrariar o que Jesus dizia. Usar o problema que eles tinham para revelar a insuficiência dos discípulos, que não conseguiam expulsar o demônio que estava no corpo de uma criança que não era mais criança, era quase um jovem. E a Bíblia diz que quando o Senhor chegou, ele notou que entre todos aqueles homens havia uma discordância. Diga comigo, discordância. Querido, é a primeira coisa que o maligno alimenta quando ele quer destruir um casamento. Discordância. É a primeira coisa que Satanás usa quando ele quer destroçar uma igreja. É a primeira coisa que o maligno usa quando ele quer arrancar alguém dos caminhos que está agradando a Deus. Quando você começa a discordar daquilo que Deus estabelece para te abençoar. Quando você começa a discordar daquilo que Deus te revelou para te abençoar. Isto é um prenúncio de destruição. A Bíblia diz que uns diziam que sim, outros diziam que não, outros diziam eu expulso, outros diziam você não tem poder para expulsar, uns diziam sai em nome de Jesus, os outros excomungavam pelo nome daquilo que eles estavam confessando como sendo santo e bom, e na verdade o diabo continuava tendo liberdade e agarrava cada vez mais e possuía e oprimia a vida daquele jovem. Quando Jesus chegou, ele identificou o principal problema. Diga comigo, discordância. Quando você se congrega em Cristo, a primeira coisa que você vence é as indiferenças. Diga comigo, indiferenças. Você começa a vencer a indiferença. Já não importa mais para você o que ele era, o que ele queria, o que ela fazia, o que ele pensava. Agora toda a sua vida vai se voltar para Jesus Cristo, para você desfrutar do que a palavra de Deus promete. É isso. A segunda coisa, não era só discordância, mas a Bíblia diz que havia entre eles acusações. Diga comigo, acusações. Note estas palavras e anote, porque este é o caminho que Satanás usa para oprimir as nações da terra. Havia acusações. Um dizia você não tem poder, o outro dizia porque você não está em Cristo, o outro dizia porque você não tem autoridade. E o próprio pai da criança que tinha ido lá para buscar ajuda começou a concordar. Tanto é que quando ele vê a Cristo, ele diz, trouxe para os seus discípulos e eles não foram incapazes de me ajudar. Trouxe aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Trouxe aos seus discípulos e eles não estavam na mesma visão e de comunhão. E olha o que aconteceu, meu filho continuou oprimido. Diga comigo, acusações. Você precisa se libertar desta mania, deste mau costume de ficar buscando culpados. Busque a Jesus. Quem quer solução no teu matrimônio? Ah, mas é sempre você, é porque é você que fala, é você que começa, é você que alimenta, é você que falha, é você que não arca com o que fala. Pare de culpar. Você está dando lugar a Satanás.
Você está alimentando a operação do destruidor na tua família, no teu coração. Pare de buscar culpados. Você quer buscar solução, você quer libertação, busque a Jesus Cristo. Muda este coração, muda esta situação, muda esta realidade, e para de buscar oportunidade para culpar. A Bíblia diz que o sobrenome de Satanás é acusador. Diga comigo, acusador. Ele tem 2 sobrenomes. A Bíblia diz que ele é tentador e acusador. Ele começa a acusar. E às vezes você está sendo pressionado, você está sendo acusado. Eu não sou o suficiente, eu não sou capaz. É porque eu sou gordo, outro é porque eu sou magro. Outro fala porque eu sou branco, pastor. Outro fala porque eu sou loiro, outro fala porque eu sou negro. Quem já viu isso no meio da nossa nação? Ih, rapaz, você não se formou. Ih, é porque você e não prosperou. Ih, rapaz, é porque... Para com isso. É o diabo que se alimenta disso. Deus não quer saber se você é branco, se você é negro, se você é gordo, se você é magro. Deus quer saber se você crê no poder da palavra dele. Você crê no poder da palavra? Mas quando vem a culpa e o sentimento de acusação, é claro que o maligno usa aquilo que está na nossa estrutura para apontar aquilo que nós não temos condições. Você não pode, você não estudou, você não se formou, você não é uma filha, olha quem é tua mãe, olha quem é teu pai. E as pessoas se deixam culpar. Levante a mão e diga: sai, Satanás. Isso quando o diabo não usa o teu passado. Isso quando o diabo não quer usar o teu passado. Sim ou não? Mas eu sei que você... Eu sei que você era... Eu sei que você fazia... Eu sei aonde você vivia. Não se deixe culpar. Você está em Jesus Cristo. Não se deixe acusar. Você está em Jesus Cristo. Às vezes as pessoas querem te estigmatizar. Já tomou, querido Gardenal, hoje? Fala, está repreendido, Satanás. Já tomou um ansiolítico hoje, minha irmã? Está repreendido o demônio. Quando alguém começar a querer tomar o lugar de Satanás para estigmatizar a sua vida, como isso, como aquilo outro, aqui não, Satanás. Eu estou em Jesus Cristo, eu me congrego no bendito. O bendito tem morada na minha vida, e ela vai ser transformada pelo poder da palavra. Eles vinham para ouvir. Quando Jesus ouviu o que aquela multidão falou, ele identificou: havia acusação entre eles. E terceiro, Jesus não fala, ele põe as pessoas para falar. Porque quando você fala, você revela o que está na alma. Diga comigo: quando eu falo, expresso o que o meu coração está cheio. Jesus põe um homem para falar, e ele começa a dizer: Senhor, porque eu estou confrontado por um poder, e é um poder opressor, é um demônio. Está lá na Bíblia. Ele não fala declaradamente, mas está lá na Bíblia. Um espírito, ele usa a palavra, que toma este filho, que joga no fogo, que joga na água, e ele vem perecendo. E eu estou sofrendo com o sofrimento dele. Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajuda-me. O que ele, Jesus, está entendendo? Que a primeira vez este homem está trazendo a verdadeira causa que lhe oprimia. A verdadeira causa que destruía a sua casa e família. Ele disse: ajuda a minha incredulidade. Diga comigo: incredulidade. Quando nós congregamos em Cristo, a palavra de Deus é ministrada, a palavra de Deus é pregada, e ela repreende a incredulidade. Você chega aqui sem crer, você chega aqui duvidando de toda a essência do poder, você chega aqui sem ver solução, mas vem a palavra de revelação, e ela ministra a tua alma. Uma pessoa conta a bênção, o outro começa a testemunhar, e de repente a sua fé se agiganta, e você começa a usar de autoridade em Cristo Jesus. Então, Jesus identifica aquela personificação
maligna do capítulo 9 do livro de Lucas, como o quê? Você se lembra das 3 coisas ou não? O que Jesus diz para eles? Havia entre eles o quê? Diga comigo: discordância, acusações, culpas, incredulidades. Enquanto você não tratar a tua alma destes males, você não consegue desfrutar de uma vida plena, de uma vida transformada, de uma vida completamente regenerada. Você pode notar que todos os dias, mesmo você estando orando, jejuando, congregando, o diabo sempre vai estar colocando contra você a dúvida. Ele sempre vai estar trazendo contra você a culpa. Você busca na vida pessoal, social, espiritual: mas eu estou bem, mas eu estou lutando, mas eu estou buscando, mas eu estou orando. E vem uma liga e diz: mas não tem jeito. Levante a tua mão e diga: sai, Satanás. Diga: estamos congregados em Jesus Cristo. Diga: estamos firmados em Jesus Cristo. E Jesus identifica que lá tem um problema interno que impede as manifestações e as libertações. A Bíblia diz que é isso que Jesus declara no capítulo do versículo 18 do capítulo 6 de Lucas. A Bíblia diz que eles vinham para ouvir, e a Bíblia diz para serem curados das suas enfermidades. Diga comigo: curados das suas enfermidades. Não importa se a sua enfermidade é no físico, na alma, no espírito, no corpo. Se você receber esta força do Espírito Santo para se aplicar em Deus, para se congregar em Cristo, automaticamente o maligno, ele vai começar a perder toda a autonomia, acesso e controle sobre a sua vida. Basta um culto, basta uma madrugada, basta uma decisão dedicada com sinceridade em Jesus Cristo, lebassuri alamaia, para que o bendito mude e transforme a nossa vida por completo. E às vezes nós deixamos as enfermidades nos atingir. Tem pessoas que ele já se familiarizou com as enfermidades, as espirituais, porque o mundo está enfermo, sim ou não? Você tem notado que o mundo está enfermo? Claro que o mundo está enfermo, irmão. Você precisa ser médico espiritual para saber que o mundo está enfermo. Se destrói família, se arruina cidades, naufragam-se países, simplesmente para alguém poder obter o resultado do que o orgulho do seu coração diz que é bom. E você quer me afirmar que o mundo não está enfermo? A Bíblia diz em Jeremias que o mundo cambaleia como ébrio. A Bíblia diz em Ezequiel que os olhos apodrecem na órbita do rosto. A Bíblia diz que um pai se achega à esposa do filho, e o filho se achega a outra mulher, e a Bíblia pergunta: não estaria vós porventura enfermos? Claro que está enfermo. Enfermo moralmente, enfermo espiritualmente, enfermo socialmente. Você notou como a sociedade está enferma? Enfermo. Esse dia tinha um senhor aqui querendo criar uma ONG para adotar as pombas que estava destruindo a pintura da igreja. Ele queria criar uma ONG para cuidar dos pombos, que foi colocado um dispositivo que expulsava os pombos, que os pombos defecavam nos carros, queimava os cabos, e ele disse: meu Deus, quem vai ajudar os pombos? Irmão, a igreja está cheia de almas destruídas, feridas, destroçadas, moralmente, socialmente, espiritualmente, e você quer cuidar de pombos? Enfermidade. Quem está entendendo o que essa enfermidade, ela é pegajosa? Enfermidade. Você pode notar que ninguém se ocupa mais de buscar o remédio. A Bíblia diz
que o Senhor é o remédio. O livro do profeta Isaías, ele disse: e eu vos quis curar, uracalamaia, do que manarassuri micanda lamaia. Ele disse: eu sou a cura. No capítulo de número 33, no versículo 6, a Bíblia disse: eis que eu vos trarei medicina e os curarei, como dantes, disse o Senhor. Mas ele protesta no último versículo do capítulo 33 de Jeremias, dizendo: mas vós dizeis, estamos mortos, pereceu a nossa esperança. Sabe o que ele está dizendo? O que está acontecendo? Eu tenho cura. Você camaia suri micanda lamaci. Olha a profecia de Deus, ele está dizendo: eu sou a cura, eu sou a cura. Se você chegou enfermo aqui espiritualmente, fisicamente, ele está dizendo: eu sou a cura, eu sou a cura, eu sou a cura. Alabacandaramanaraia. Mas às vezes nós rejeitamos a medicina. Eu me recordo que um dia eu prometi não contar, pastor Humberto, para não escandalizar experiências pessoais no altar. Mas eu recordo-me um dia, eu sofria de uma doença que quando me dava, era uma embolia no estômago. Pum, me derrubava, me desmaiava de dor. Eu me recordo que um certo dia me pegou na madrugada, eu estava no meu trabalho e me atacou aquela embolia no estômago, e eu vomitava de dor, eu gritava de dor. E tive que passar a madrugada toda gritando, chorando de dor. E o meu irmão chorando comigo porque não tinha solução. Então o pai chegou com o carro e me levou para um lugar. E o homem já, não me recordo naquela época, ele disse: temos que subministrar uma completa de Dramol na veia. E aí, quando eu vi assim aquela intermuscular, Jorge, daquele tamanho, eu disse: não, médico, o senhor não quer solução? E aí, rapaz, eu brigando com o médico, ele dá o braço aqui, eu tirando o braço para lá, e o pai já tinha pagado a medicina. Aí o meu irmão chegou do meu lado e disse: Kleber, teu braço está todo furado. Teu braço está todo furado de cocaína, querido. Falei: não, mas é que a agulhinha é pequena. A agulhinha é daquela diabética. Ele falou: mas que importa o tamanho da medicina, Kleber? Você vai morrer. Eu comecei a refletir assim, eu falei: poxa, a medicina está na mão do médico. A agulha está nas mãos dele. Eu comecei a chorar. E eu comecei a me lembrar daquelas madrugadas, porque mesmo estando a minha alma afastada de Deus, eu sabia quem tinha medicina. Mesmo eu usando as noites, os quartos de hotel, para ter que usar o que podia me levar a um melhor momento escondido, eu sabia que a medicina não estava nas minhas mãos. Por que eu estou contando isso? Quantas pessoas que entendem a sua condição. Você sabe quem pode te curar. Você sabe que o mundo está te enfermando. Você sabe que o pecado está te matando. Você sabe que o pecado está te acabando. E quando vem Deus com a medicina, você fala: vai doer nada. Quando Deus chega com a solução, você fala: eu não tenho condição. Você tem condição. Aceita a solução, aceita a medicina, aceita o sangue de Cristo. Quem está entendendo? É Deus dizendo: eu quero curar a todos. Mas por que todos estão enfermos? Ou partes deles? Aqui, ó, versículo 18. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Versículo 19. Jesus está dizendo: eu quero libertar todos. Tem virtude em mim para te curar. Tem virtude nele para te transformar.
Tem virtude nele para começar e recomeçar, e quantas vezes for necessário iniciar uma obra de transformação. Você quer a cura? Você quer a transformação? Porque às vezes o nosso coração diz eu quero, mas as nossas obras dizem eu quero continuar na vida em que estava. E aí dizemos não para a libertação e para a cura. Querido, quantas vezes fazemos isso? Estamos sofrendo, o diabo está tendo liberdade, nos oprime na mente, no coração, na alma. O maligno está ali, levando a pessoa até se autodestruir. Mas quando vem a medicina, nós dizemos não. Hoje nós vamos tomar uma decisão contrária. Hoje nós vamos decidir pela vida. Quem crê, levante a mão, diga glória a Deus. A medicina está na palavra, na pessoa de Jesus Cristo que ensinava. E a medicina está naquele que tem virtude para estancar a nossa morte, para secar as nossas lágrimas e para nos dar vida de verdade. A pergunta que fica: você quer vida? Você quer vida? Quem quer vida, levante as tuas mãos. Mas eu estou falando vida de qualidade, vida com paz, vida com ânimo. Ô irmão, porque queira você dizer ou não, qualquer coisa que toca na nossa condição, na estrutura humana, no sentimento, nos pensamentos, na família, nos oprime. Oprime ou não oprime? Uma mãe vê um filho oprimido, ela se deixa se ferir ou não? Ela sofre ou não sofre? Claro que sofre. Quando um filho vê um pai perecendo, como a irmã estava dizendo, pastor, o meu pai chegava de madrugada e ele estava alcoolizado, e a única coisa que me sobrava era o quarto de portas trancada para louvar, porque se eu saísse na sala ele me batia. Uma filha dessa sofre ou não sofre? Sofre. E aí você diz assim: mas aonde está, pastor, a libertação e a cura? Está aqui, ó. E dele saía virtude. Receba a virtude divina. Receba desta palavra bendita virtude para vencer. Ponha-se de pé, por favor. Oh, aleluia. Você que optou pela vida. A palavra é curta, é simples, mas é objetiva. Você que optou pela vida, não quer mais este sofrimento, esta opressão. Não, pastor, chega. Chega desta situação. Chega de ser marionete na mão do destruidor. Chega, pastor, de ser usado. Chega de ser manuseado. E tem pessoa que diz assim: pastor, mas eu não quero sair. Você quer sair, a tua alma quer sair. A única coisa que você não consegue definir através das suas escolhas é o caminho. Mas Jesus está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele está dizendo: você não vai morrer. Crês tu nisso? Ele está dizendo: você não vai se perder. Tem um caminho que vai levar você até a eternidade. Jesus está dizendo: eu sou a verdade, eu não sou contos para você. Eu não vou te frustrar, eu não vou te enganar. Eu vou todos os dias te libertar pelo poder da verdade. Não creia em contos, não creia em mentiras. Creia na verdade, porque quando você conhece a verdade, ela te liberta. Se você quer se render a esta verdade, se você quer ser livre pelo poder desta palavra, aonde você estiver, venha, eu quero orar. Se entregue a Jesus Cristo. Sai do teu lugar, moça, venha meu Senhor, venha. Jesus está aqui. Jesus, ele veio hoje por ti, e ele vai fazer morada na tua alma. Vem, está vindo mais um, venha para cá. Jesus te liberta. Irmãos, eu nunca mais me esqueço. Eu apresentei a solução para uma pessoa da minha família, e eu disse a ele: você tem 97% ou até 99% de possibilidades em morrer, mas você tem 100% de possibilidade de viver. Disse para ele: Giovanni, deixa essa vida, deixa esse lugar.
você tem casa, você tem família, você tem vida. Sai dessa quebrada. Sabe o que ele falou para mim? Mesmo tendo 97%, mas eu vou optar pelos 3%. Você vai colocar a tua alma em risco. Você vai colocar a tua existência em risco. Quem entendeu que nós não podemos colocar o que Deus nos deu em risco? A decisão destes jovens aqui, desse jovem senhor, é maravilhosa, porque está mudando tudo. As escolhas tomadas serão usadas e refletirão na nossa alma na eternidade. Levante as mãos. Tem mais alguém? Pastor, eu preciso da reconciliação. Pastor, eu estava em Cristo, mas eu tropecei, eu caí, eu pequei, eu quero perdão. Vem também. Pastor, eu preciso desta oportunidade. Aonde você está? Jesus está te chamando agora. Venha para cá. Agora é o momento da vida. Agora é o momento de você desfrutar do perdão dele. Levante as mãos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, diante deste altar estão as almas que o Senhor escolheu para perdoar. Foi o Senhor que chamou, meu Deus, a cada um deles. Foi o Senhor Tecalamassuri Mikanda Lamaia. E agora, Deus da glória, eu entrego a eles, ó Pai, aos teus cuidados. Que seja agora, Pai, colocado por terra as correntes das trevas, o ódio do inferno, as obras do assolador. Confirma, Pai de amor, a tua bênção e o teu milagre sobre eles. Querido, qual é o seu nome? David, prazer. Kleber, bem-vindo à vida. Meu irmão, o nome do senhor? Edson, bem-vindo à vida. Que prazer ter você aqui diante do altar. Vamos ouvir falar de vocês. A vitória vai ser grande. Acompanhe aqui. Aquelas irmãs vão tomar o nome de vocês. Quem pode glorificar a Deus pelas almas que se renderam? O nosso GC vai colocar na tela também o Quero Aceitar Jesus, porque este é o momento mais importante. Ei, não importa o país, a cidade, município, aonde você está nos acompanhando, Jesus, Ele tem a libertação, a vitória, a transformação. Basta apenas você querer e aceitar. Diga comigo: Senhor Jesus, alcança com o teu milagre transformador cada alma que escapou, que escolheram outro caminho. Que o Senhor possa operar na tua graça e no teu amor a vida na vida deles. Amém? Aplauso forte para Cristo.